Ok. Para levar nosso pensamento ao alto, rogar a Jesus, aos nossos mensageiros, o Altíssimo, que nos inspire, que nos dê toda a força, a proteção, a inspiração do mundo da luz, para que a gente possa, ao máximo, compreender, procurar compreender, com todas as nossas imperfeições, os assuntos abordados nessa noite, esse grupo de estudos, que sempre vem trilhando esse caminho de procurar se aprimorar de uma forma unida, meio que incipiente em relação ao que o destino nos reserva, seguir a trilha do Evangelho de Jesus, servindo, compartilhando, crescendo individualmente e dando a condição para que todos aqueles que estejam junto conosco também se espelhar nessa jornada e se somar com o Evangelho de Jesus, que é a razão principal de viver da individualidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em Vem tentação cá, Nenê. e Pegar um livrai-nos de aí. todo o mal, Vem. Senhor. E que assim seja. Então, Flávia, pode tocar. Vamos- Tá bom. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, vamos para o capítulo 19, A Serva Fiel. Liberto, Cavalcante oferecia-me amplo ensejo a infatigáveis pesquisas. A injeção sedativa, veiculando anestésicos em dose alta, afetara-lhe o corpo perispirítico, como se fora choque elétrico. Devido a isso, ele permanecia quase inerte, ignorando-se a si mesmo. Inquirido por mim, vezes diversas, não sabia concatenar raciocínios para responder às questões mais rudimentares, alusivas à própria identidade pessoal. Notando meu interesse a respeito do assunto, Jerônimo, após ministrar-lhe os primeiros socorros magnéticos na casa transitória, prestou-me os seguintes esclarecimentos. Qualquer droga no campo infinitesimal dos núcleos celulares se faz sentir pelas propriedades elétricas específicas. Combinar aplicações químicas com as verdadeiras necessidades fisiológicas constituirá efetivamente o escopo da medicina no porvir. O médico do futuro aprenderá que todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. É por isso que o veneno destrói as vísceras e o entorpecente modifica a natureza das células em si, impondo-lhes incapacidade temporária. A gota medicamentosa tem princípios elétricos, como também acontece nas associações atômicas que vão recebê-la. Pessoal, tem um microfone aberto. Deem uma olhada nos seus, por favor. Obrigada. Segundo sabemos, em plano algum, a natureza age aos saltos. O perispírito, formado à base de matéria rarefeita, mobiliza igualmente trilhões de unidades unicelulares da nossa esfera de ação, que abandonam o campo físico, saturadas da vitalidade que lhe é peculiar. Daí os sofrimentos e as angústias de determinadas criaturas, além do decesso. Os suicidas costumam sentir durante longo tempo a aflição das células violentamente aniquiladas, enquanto os viciados experimentam tremenda inquietação pelo desejo insatisfeito. A elucidação era lógica e humana. Fui compreendendo por minha vez, pouco a pouco, a importância do desapego às emoções inferiores para os homens e as mulheres encarnados na crosta. Matéria e espírito, vaso e conteúdo, forma e essência, confundiam-se aos meus olhos como a chama da vela
e o material incandescente. Integrados um no outro, produziam a luz necessária aos objetivos da vida. O exame dos casos de morte trouxera-me singular enriquecimento no setor da ciência mental. O espírito, eterno nos fundamentos, vale-se da matéria, transitória nas associações, como material didático, sempre mais elevado, no curso incessante da experiência para integração com a divindade suprema. Prejudicando a matéria, complicaremos o quadro de serviços que nos é indispensável e estacionaremos, em qualquer situação, a fim de restaurar o patrimônio sublime posto à nossa disposição pela bondade imperecível. Tanto seremos compelidos ao trabalho regenerador na encarnação, quanto na desencarnação, na existência da carne, quanto na morte do corpo, tanto no presente, quanto no futuro. Ninguém se colocará vitorioso no cume da vida eterna sem aprender o equilíbrio com que deve elevar-se. Daí as atividades complexas do caminho evolutivo, as diferenciações inumeráveis, a multiplicidade das posições, as escalas da possibilidade e os graus da inteligência nos variados planos da vida. Para solucionar instantes problemas de Cavalcante, o nosso dirigente designou o padre Hipólito para segui-lo mais de perto, orientando-o quanto à renovação. O convalescente fixava-nos, receoso, crendo-se vítima de pesadelo em hospital diferente. Declarava-se interessado em continuar no corpo terrestre, chamava a esposa insistentemente, repetia descrições do passado com admirável expressão emotiva. Por mais de uma vez, repeliu Jerônimo com severa argumentação. Ao lado de Hipólito, porém, aquietava-se humilde. Influíam nele o respeito e a confiança que se habituara a consagrar aos sacerdotes. Nosso companheiro possuía sobre o recém-liberto importante ascendente espiritual. Poderia beneficiá-lo com mais facilidade e em menos tempo. Apesar disso, contudo, nosso assistente ministrava-lhe com regularidade recursos magnéticos, erguendo-lhe o padrão de saúde espiritual. O desencarnado ia despertando com extremo vagar, demorando-se longo tempo a reapossar-se de si. Eram, todavia, impressionantes seus colóquios com o irmão Hipólito, nos quais crivava o ex-sacerdote de intempestivas interrogações. À medida que as suas condições mentais melhoravam, apertava o cerco. Queria saber onde se localizavam o céu e o inferno. Pedia notícias dos santos, pretendendo visitar aqueles a quem consagrava mais entranhada devoção. Rogava explicações referentes ao limbo, reclamava o encontro com parentes que o haviam precedido no túmulo, solicitava elucidações sobre o valor dos sacramentos da Igreja Católica, comentava a natureza dos diversos dogmas, até que certo dia chegou ao despautério de perguntar se não se lhe iria possível obter uma audiência com Deus na corte celeste. Hipólito precisava mobilizar infinita boa vontade para tratar com respeito e proveito tamanha boa-fé. A irmã Zenóbia vinha frequentemente assistir ao curso dos surpreendentes diálogos e, de uma feita, quando nos achávamos juntos, a pequena distância do enfermo, comentou risonha: nossa antiga igreja romana, tão venerável pelas tradições de cultura e serviço ao progresso humano, é, de fato, na atualidade, grande especialista em crianças espirituais. Examinando as dificuldades naturais do serviço de esclarecimento, Jerônimo recomendou a Hipólito e a Luciana dispensarem ao recém-liberto os recursos possíveis, em virtude da escassez de tempo.
25 dias já haviam transcorrido sobre o início da tarefa. Precisamos regressar, informou o assistente. Precisamos regressar logo se verifique a vinda de Adelaide, que não se demorará nesta fundação mais de um dia. Cumpre-nos, pois, acelerar a preparação de Cavalcante com todas as possibilidades ao nosso alcance. E os companheiros desvelavam-se carinhosos. No fundo, todos sentíamos saudades do lar distante, que nos congregava em bênçãos de paz e luz. O próprio Fábio, equilibrado e bem disposto, colaborava para a solução do assunto, suspirando pela penetração nos santuários de mais alto. Atendendo à divisão do serviço, Jerônimo e eu continuamos em ação no Instituto Evangélico, onde a serva leal de Jesus receberia a carta liberatória. Adelaide, porém, parecia não depender de algemas físicas. Não consegui, por minha vez, auscultar-lhe o espesso organismo, porque a nobre missionária, em virtude do avançado enfraquecimento do corpo, abandonava-o ao primeiro sinal de nossa presença, colocando-se junto de nós em sadia palestra. Geralmente, companheiros distintos de nosso plano participavam dos ágapes fraternos. Na antevéspera do desenlace, tive a ocasião de observar a extrema simplicidade do abnegado Bezerra de Menezes, que se encontrava em visita de reconforto junto à servidora fiel. Não desejo dificultar o serviço de meus benfeitores, dizia ela algo triste, e por isso estimaria conservar boa forma espiritual no supremo instante do corpo. Ora, Adelaide, considerou o apóstolo da caridade, morrer é muito mais fácil do que nascer. Para organizar, na maioria das circunstâncias, são precisos geralmente infinitos cuidados. Para desorganizar, contudo, basta por vezes leve empurrão. Em ocasiões como esta, a resolução é quase tudo. Ajude a você mesma, libertando a mente dos elos que a imantam a pessoas, acontecimento, coisas e situações da vida terrena. Não se detenha. Quando for chamada, não olhe para trás. E sorrindo, lembre-se de que a mulher de Lot, convertida em estátua de sal, não é símbolo inexpressivo. Há criaturas que, no instante justo de abandonarem a carne, às vezes doente e imprestável, voltam o pensamento para o caminho palmilhado, revivendo recordações menos construtivas. Tropeçam nas próprias apreensões, como se estas fossem pedras soltas ao léu, na senda percorrida, e ficam longos dias fisgadas no anzol do incoerente e insatisfeito desejo, sem suficiente energia para uma renúncia nobilitante. Espero, asseverou a interlocutora em tom grave, que os amigos me auxiliem. Sinto-me socorrida, amparada, mas tenho medo de mim mesma. Preocupada sim, minha amiga, tornou o antigo médico satisfeito. Não vale a pena. Compreendo-lhe, todavia, a ansiedade. Também passei por aí. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi ajuda certa ao meu coração em transe igual. Busquei insular-me, cerrar ouvidos aos chamamentos do sangue, fechar os olhos à visão dos interesses terrenos, e a libertação, afinal, deu-se em poucos segundos. Pensei nos ensinamentos do mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras. Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. A simplicidade do narrador encantava. Adelaide sorriu, sem, no entanto, disfarçar a preocupação íntima. Valendo-se da pausa, Jerônimo aduziu. Aliás, cumpre-nos destacar as condições excepcionais em que partirá nossa amiga.
Em tais circunstâncias, apenas lastimo aqueles que se agarram em demasia aos caprichos carnais. Para esses, sim, a situação não é agradável, porquanto o semeador de espinhos não pode aguardar colheita de flores. Os que se consagram à preparação do futuro com a vida eterna, através de manifestações de espiritualidade superior, instintivamente aprendem todos os dias a morrer para a existência inferior. Reparei que a abnegada irmã se mostrava mais calma e confortada a essa altura. Interrompeu-se a conversação porque Adelaide foi obrigada a reanimar repentinamente o corpo, a fim de receber a última dose de medicação noturna. Ao regressar ao nosso plano, Jerônimo ofereceu-lhe o braço amigo para a rápida excursão ao estabelecimento de Fabiano. Irmã Zenóbia desejava vê-la antes do desenlace. A grande orientadora do asilo errático admirava-lhe os serviços terrestres e, por mais de uma vez, valeu-se de seu fraternal concurso em atividades de regeneração e esclarecimento. Adelaide acompanhou-nos contente. Em breves minutos, recebidos pela administradora, como que se repetia a mesma palestra de minutos antes, apenas com a diferença de que Zenóbia tomara a posição reanimadora do devotado Bezerra. A bondosa discípula de Jesus, em vias de retirar-se da crosta, era alvo do carinho geral. Depois de considerações convincentes por parte de Zenóbia, que se esmerava em ministrar-lhe bom ânimo, Adelaide, humilde, expôs-lhe as derradeiras dificuldades. Ligara-se fortemente à obra iniciada nos círculos carnais e sentia-se estreitamente ligada não somente à obra, mas também aos amigos e auxiliares. Por força de circunstâncias imperiosas, acumulava funções diversas no quadro geral dos serviços. Possuía toda uma equipe de irmãos dedicadíssimas, que colaboravam com sincero desprendimento, valor moral, no amparo à infância desvalida. Se estimava profundamente as cooperadoras, era igualmente muito querida de todas elas. Como se veria ante as dificuldades que se agravavam? No íntimo, estava preparada. No entanto, reconhecia a extensão e a complexidade dos óbices mentais. Seu quarto de dormir na casa terrena semelhava a redoma de pensamentos retentivos a interceptarem-lhe a saída. Quanto menos se via presa ao corpo, mais se ampliava a exigência de parentes e amigos. Como portar-se ante essa situação? Como fazer-lhe sentir a realidade? Entrelaçara-se em vastos compromissos, tornara-se involuntariamente a escória espiritual de muitos. Entretanto, ela mesma reconhecia a imprestabilidade do aparelho físico. A máquina fisiológica atingira o fim. Não conseguiria manter-se, ainda mesmo que os valores intercessórios lhe conseguissem prorrogação de tempo. A orientadora escutou-a atenta, qual médico experimentado em face de doente aflito, e observou por fim. Reconheço os obstáculos, mas não se amofine. A morte é o melhor antídoto da idolatria. Com a sua vinda, operar-se-á a necessária descentralização do trabalho, porque se dará a imposição natural de novo esforço a cada um. Alegre-se, minha amiga, pela transformação que ocorrerá dentro em pouco. Reanime-se, sobretudo, para que a sua situação se reajuste naturalmente, sem qualquer ponto de interrogação ao término da experiência atual. Silenciou durante alguns momentos e notificou em seguida. Temos ainda a noite de amanhã. Aproveitá-la-ei para dirigir-me aos seus colaboradores em apelo à compreensão geral,
amigos nossos, contribuirão para que se reúnam em assembleia, como se faz indispensável. A visitante agradeceu penhorada. Prosseguimos na mesma vibração de cordialidade, mas Zenóbia modificou o rumo da palestra. Abandonando os assuntos de morte e sofrimento, comentou os serviços edificantes que levava a efeito junto de certa expedição socorrista, cujos membros realizavam admiráveis experiências no Instituto nos dias em que se desobrigavam dos trabalhos imediatos da crosta. E discorreu tão brilhantemente sobre a tarefa que Adelaide olvidou por minutos a situação que lhe era peculiar, interessando-se vivamente pelos lances descritivos. A providência coroava-se de animadores resultados, porque a conversação diferente fizera-lhe enorme bem, propiciando-lhe provisório apaziguamento mental. A desencarnante tornou ao corpo, bem disposta, reanimada. No decurso do dia, Jerônimo e a diretora da casa transitória combinaram medidas relativas à reunião da noite. O assistente empregaria todo o esforço para que a organização fisiológica da enferma estivesse nas melhores condições, enquanto 2 ativos auxiliares de Zenóbia se incumbiriam de cooperar para a condução do pessoal de Adelaide à Assembleia. O dia, desse modo, esteve cheio de tarefas referentes à articulação prevista. Através de reiterados passes magnéticos sobre os órgãos da circulação, nos quais o meu concurso foi dispensado por desnecessário, em vista da extrema passividade da enferma, Adelaide entrou em fase de inesperada calma, tranquilizando o campo das feições terrenas. Renovaram-se de súbito as esperanças. A reação orgânica surgira dentro de novo impulso, melhorando o quadro dos prognósticos em geral. Multiplicaram-se as vibrações de paz e as preces de reconhecimento. Em vista disso, iniciou-se com grande facilidade após a meia-noite o trabalho preparatório da grande reunião. Auxiliares de nosso plano trouxeram companheiros da instituição, localizados em regiões diversas, provisoriamente desenfaixados do corpo físico pela atuação do sono. Integrando a turma de trabalhadores que organizavam o ambiente, reparei curioso que a maior percentagem de recém-chegados se constituía de mulheres, e cumpre-nos anotar que dava satisfação a observar-lhes a reverência e o carinho. Todos traziam a mente polarizada na prece, em favor da benfeitora doente, para elas objeto de admiração e ternura. Fitavam-nos respeitosas e tímidas, endereçando-nos pensamentos de súplica, sem lembranças inúteis ou nocivas. Os poucos homens que compareceram estavam contagiados pela veneração coletiva e mantinham-se na mesma posição sentimental. A elevação ambiente espalhava fluidos harmoniosos, possibilitando agradáveis sensações de confiança e tranquilidade. Por sugestão de Jerônimo, a reunião seria realizada no extenso salão de estudos e preces públicas, devidamente preparado. Para esse fim, não poupáramos esforço. Acionando peças de eficaz cooperação, submetemos a enorme dependência a rigoroso serviço de limpeza. Os componentes da Assembleia podiam descansar tranquilos, sem o assédio de correntes mentais inferiores. Luzes e flores de nossa esfera espargiam notas de singular encantamento. Por isso mesmo era belo apreciar o contínuo ingresso das senhoras, que, em oração, à distância do organismo grosseiro, radiavam de si próprias admiráveis expressões de luz nitidamente diferenciadas entre si. Conservávamos-nos juntos de todos, em atitude vigilante, para manter o imprescindível padrão vibratório, quando em seguida, à primeira hora, a irmã Zenóbia
acompanhada de beneméritos amigos da casa, deu entrada no recinto, conduzindo Adelaide extremamente abatida. A diretora da organização transitória de Fabiano tomou o lugar de orientação e, antes de interferir no assunto principal que a trazia até ali, ergueu a destra, rogando a bênção divina para a comunidade que se reunia, atenciosa e reverente. Tive então a oportunidade de verificar mais uma vez o prodigioso poder daquela mulher santificada. Sua mão despedia raios de claridade saferina, com tanta prodigalidade que nos proporcionava a ideia de estar em comunicação com extenso e oculto reservatório de luz. Finda a saudação, pronunciada com formosa inflexão de ternura, mudou o tom de voz e dirigiu seus ouvintes com visível energia. Minhas irmãs, meus amigos, serei breve. Venho até aqui somente fazer-vos pequeno apelo. Não ignorais que nossa Adelaide necessita passagem livre a caminho da espiritualidade superior. Enferma desde muito, cooperou conosco anos consecutivos, dando-nos o melhor de suas forças. Dócil às influências do bem, foi valioso instrumento na organização desta casa de amor evangélico. Administrou a obra com cuidado e, muita vez, em nosso instituto de socorro, fora dos círculos carnais, recebemos preciosa colaboração de seu esforço, de sua boa vontade. Endereçou o olhar firme à assistência e obtemperou. Por que a detendes? Há dias o quarto de repouso físico da doente, que nos é tão amada, permanece enlaçado com pensamentos angustiosos. São forças que partem de vós, sem dúvida, companheiros ciosos do trabalho em ação, mas esquecidos do faça-se a vossa vontade, que devemos dirigir ao Supremo Senhor em todos os dias da vida. Lastimo as circunstâncias que me compelem a falar-vos com tamanha franqueza, entretanto não nos resta alternativa diferente. Acreditais na vitória da morte, em oposição à gloriosa eternidade da vida? Adelaide apenas restituirá a maquinaria gasta ao laboratório da natureza. Continuará, porém, contribuindo nos serviços da verdade e do amor, com ânimo inextinguível. Quanto a vós, não ouvideis a necessidade de ação individual no campo do bem. Que dizer do viticultor que estima o valor da vinha somente através dos serviços de alheias mãos? Como apreciar o amante das flores que nunca desceu a cultivar o próprio jardim? Não façais a consagração da ociosidade, mantendo-vos à distância do desenvolvimento de vossas possibilidades infinitas. Indubitavelmente, cooperação e carinho são estimulantes sublimes na execução do bem. Mas há que evitar a intromissão do fantasma do egoísmo, a expressar-se em tirania sentimental. Não podemos asseverar que impedis propositadamente a liberação da companheira de cárcere. A existência carnal constitui aprendizado demasiadamente sublime para que possamos reduzi-la à classe de mera enxovia comum. Não, meus amigos, não nos abalançaríamos a semelhante declaração. Referimos-nos tão só ao violento impulso de idolatria a que vos entregais impensadamente, pelos desvarios da ternura mal compreendida. A aflição com que intentais reter a missionária do bem é filha do egoísmo e do medo. Alegais, em favor do vosso indesejável estado d'alma, a confiança de que Adelaide se tornou depositária fiel, como se não devesseis desenvolver as faculdades espirituais que vos são próprias, criando a confiança positiva em Deus e em vós mesmos, no trabalho improrrogável de autorrealização. E pretestais orfandade espiritual,
simplesmente pelo receio de enfrentar por vós mesmos as dores e os riscos, as adversidades e os testemunhos inerentes à iluminação do caminho para a vida eterna. Valei-vos da bendita oportunidade para repetir velha experiência de incompreensível idolatria. Converteis companheiros de boa vontade, mas tão necessitados de renovação e luz quanto vós mesmos, em oráculos erguidos em pedestais de barro frágil. Criais semideuses e gastais o incenso de infindáveis referências pessoais, estabelecendo problemas complexos que lhes reduzem a capacidade de serviço, olvidando as sementes divinas de que sois portadores. Corporificais o ídolo no altar da mente, infundindo-lhe vida fugaz, e indiferentes à gloriosa destinação que o universo vos assinala, estimais o menor esforço que vos encarcere em automatismos e recapitulações. Se o ídolo não vos corresponde à expectativa, alimentais a discórdia, a irritação, a exigência. Se falha após o início da excursão para o conhecimento superior, senti-vos desavorados. Se rola do pedestal de cera, experimentais o frio pavor do desconhecido pelo alto relaxamento na renovação própria. Por que erigir semelhantes estátuas para a contemplação, se as quebrareis inelutavelmente na jornada de ascensão? Não vos fartastes ainda das peregrinações sobre relíquias estraçalhadas? Compreendendo-nos as deficiências mentais na conquista da vida eterna, a vontade do Supremo Senhor colocou nos pórticos da legislação antiga o não terás outros deuses diante de mim. O Pai conhece-nos a viciação milenária em matéria de inclinações afetivas e prevenia-nos o espírito contra as falsas divindades. Recorremos a semelhantes figuras na reduzida esfera de nossas cogitações do momento, com o propósito de levar a vossa compreensão a círculos mais altos, para assim vos desprenderdes da irmã devotada e digna servidora que vos precederá na grande jornada liberativa. A palavra de Zenóbia causava extraordinária impressão nos ouvintes. As muitas senhoras e os poucos cavalheiros presentes, tocados pela intensa luz da orientação e desarmados pela sua palavra sábia e sublime, revelavam indisfarçável emoção no aspecto fisionômico. A oradora fez delicado gesto de benevolência e prosseguiu. Não somos infensos às manifestações de carinho. A saudade e o reconhecimento caminham juntos. Todavia, no âmbito das relações amistosas, toda imprudência resulta em desastre. Que seria de nós se Jesus permanecesse em continuado convívio com as nossas organizações e necessidades? Não passaríamos, talvez, de maravilhosas flores de estufa sem vida essencial. Por excesso de consulta e abuso de confiança, não desenvolveríamos a capacidade de administrar ou de obedecer. Baldos de valor próprio, erraríamos de região em região, em compactos rebanhos de incapazes, à procura do oráculo divino. Talvez, em vista disso, o mestre sábio tenha limitado ao mínimo de tempo o apostolado pessoal e direto, traçando-nos serviços dignificantes para muitos séculos, em poucos dias. Deu-nos a entender desse modo que o homem é coluna sagrada do reino de Deus, que o coração de cada criatura deve iluminar-se como santuário da divindade para refletir-lhe a grandeza augusta e compassiva. Não vos esqueçais, meus amigos, de que todos nós, individualmente considerados, somos herdeiros ditosos da sabedoria e da luz.
Zenobia interrompeu-se, e nesse instante, como se lhe atendessem de muito altos apelos silenciosos, começaram a cair sobre nós raios de luz balsamizante, acentuando-nos a sensação de felicidade e contentamento. Decorrido longo silêncio, durante o qual a diretora do Instituto de Fabiano pareceu consultar as disposições mais íntimas da Assembleia, voltou a dizer, em tom significativo: Pessoal, tem um microfone aberto. Afirmais mentalmente que Adelaide é a viga mestra deste pouso de amor, que surgirão dificuldades, talvez invencíveis, para que seja substituída no leme da orientação geral. Entretanto, sabeis que vossa irmã, não obstante os valores incontestáveis que lhe exornam a personalidade, foi apenas instrumento digno e fiel desta criação de benemerência, sem ter sido, porém, sua fundadora. Afeiçoou-se ao espírito cristão, ao qual nos adaptaremos por nossa vez, e foi utilizada pelo doador das bênçãos nos trabalhos de extensão do Evangelho purificador. Não lhe deponhais na fronte amiga a coroa da responsabilidade total, cujo peso de glórias deve repartir-se com todos os servos sinceros das boas obras, como se dividem, inevitavelmente, os valores da cooperação. Adelaide conhece a sua condição de colaboradora leal e não deseja lauréis que de modo algum lhe pertencem. Aguarda apenas que os companheiros de luta transfiram ao Cristo o patrimônio do reconhecimento, rogando simplesmente as afeições, a simpatia e a compreensão para suas necessidades na vida nova. Libertemo-la, pois, oferecendo-lhe pensamentos de paz e júbilo, partilhando-lhe a esperança na esfera mais elevada. Logo após, a orientadora terminou, orando sentidamente e suplicando para todos nós a bênção divina do Pai poderoso e bom. Diversos ouvintes não se demoraram no recinto, regressando ao ambiente comum sob a custódia de amigos vigilantes. Algumas senhoras, contudo, aproximaram-se da oradora, endereçando-lhe palavras de alegria e gratidão. Mais alguns minutos e a assembleia dispersava-se tranquila. Por fim, despediram-se igualmente a irmã Zenóbia e os outros companheiros. Adelaide, ao retornar à matéria, respira radiante. Entretanto, pelo soberano júbilo daquela hora, ganhou tamanha energia no corpo perispiritual que o regresso às células de carne foi complicado e doloroso. Súbito mal-estar invadiu-a ao entrar em contato com os depauperados centros físicos. Tomava-os e abandonava-os sucessivamente, como um pássaro a sentir a exiguidade do ninho. Indagando de Jerônimo quanta surpresa, dele recebeu a explicação necessária. Depois da palavra esclarecida de Zenóbia, disse afavelmente o mentor: extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual o afluxo dessas correntes alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Além disso, o contentamento desta hora robusteceu-se-lhe sobremaneira os centros perispirituais. Impossível, dessa forma, evitar a sensação angustiosa no contato com os órgãos doentios. E com benévola expressão, afagou carinhosamente a enferma, falando-lhe em seguida a breve intervalo. Não se incomode, minha amiga. O casulo reduziu-se, mas suas asas cresceram. Pense agora no voo que virá.
Adelaide esforçou-se para mostrar satisfação no semblante, novamente abatido, e rogou tímida lhe fosse concedido o obséquio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal, espontâneo. Jerônimo aqueceu satisfeito. E mantendo-nos de vigilância em câmara próxima, deixamo-la entregue a si mesma durante as longas horas que consumiu no trabalho complexo e persistente. Não sabia que alguém pudesse efetuar semelhante tarefa sem concurso alheio, mas o orientador veio em socorro de minha perplexidade, esclarecendo. A cooperação de nosso plano é indispensável no ato conclusivo da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace, no plexo solar e mesmo no coração, pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Não há, portanto, motivo para a surpresa. Tudo depende de preparo adequado no campo da realização. Meu dirigente explicara-se com muita razão. Efetivamente, só no derradeiro minuto interveio Jerônimo para desatar o apêndice prateado. A agonizante estava livre, enfim. Abriu-se a casa à visitação geral. Evangelizados pelo verbo construtivo de Zenóbia, os cooperadores encarnados, embora não guardassem minudentes recordações, sustentaram discreta atitude de respeito, serenidade e conformação. A denodada batalhadora, agora liberta, esquivou-se gentilmente ao convite para a partida imediata. Esperou a inumação dos despojos, consolando amigos e recebendo consolações. Depois de orar fervorosamente, no último pouso das células exaustas, agradecendo-lhes o precioso concurso nos abençoados anos de permanência na crosta, Adelaide, serena e confiante, cercada de numerosos amigos, partiu em nossa companhia a caminho da casa transitória, ponto de referência sentimental da grande caravana afetiva. Final do capítulo 19. Bom, essa parte final, que nós estamos no penúltimo capítulo, agora vai ter só uma partezinha dessa da Adelaide no plano espiritual, nós vamos ver a semana que vem. Mas esse capítulo ainda dá um resíduo aí da questão do Cavalcante, né? A gente viu no início que o Cavalcante seguia do outro lado, se recuperando, mas exatamente pelaquela questão da forma que ele desencarnou. Lembro que foi feita nele uma eutanásia, que os médicos deram uma forte medicação para acelerar o processo dele, e ele, muito apegado àquela questão dele, não apegado a coisas materiais, a ex-esposa, o transtorno que ele teve de ver a esposa e não estava vendo a esposa fisicamente, estava vendo o perispírito dela, que ela estava já desencarnada, e também com aquela questão que ele levava das preocupações com dívidas e outras questões mais, que ele tinha uma necessidade, tinha uma vontade de ficar mais um tempo encarnado. Isso não cabe a nós, a gente vai dizer que vai ficar mais ou menos, isso aí até depois lá no fecho desse livro, vamos ver se vai dar, acho que a semana que vem, e de fazer uma abordagem geral desses tipos de desencarne, à luz exatamente do Espiritismo, porque é uma obra espírita, e hoje eu vejo assim o quanto teve sabedoria superior nisso de transmitir esses ensinamentos exatamente para quem se propõe a estudar o Espiritismo. E aí, em todos os tipos de desencarne, apesar de nenhum ser igual ao outro, em cada um desses 4 ou 5 que a gente abordou, e muitas outras obras também que se aborda o desencarne, a gente pode encaixar, em linhas gerais, a situação de cada um. A gente viu aí que já se estudou lá aquela do Dimas, a do Fábio, a da Albina, que é aquela presbiteriana, a evangélica, esse do Cavalcante e agora a Adelaide. Todos esses casos, em linha geral,
há uma forma de a gente se encaixar. Seja se a gente for desencarnar daqui um minuto, né, daqui nesse ou dia, hoje, amanhã, a gente já pode, em linhas gerais, ver onde é que a gente está encaixado. O quanto que a gente pode melhorar bastante para chegar a ser mais próximo de uma Adelaide. Foi aí a descrição desse processo todo. E aí tem questão, eu gostaria de falar em relação a Adelaide, que também as coisas se encadeiam tudo, né? Quando a gente vai e procura, o mundo espiritual ajuda e mais coisas vão aparecendo. Mas só para encerrar essa questão do Cavalcante. O Cavalcante, por ser um católico, ao chegar lá do outro lado, e aí foi dito pelo padre Hipólito, então ele enxergava o padre Hipólito e tinha aquela sensação de estar bem com um padre que era a vocação religiosa dele, então começa a perguntar para ele, onde é que está isso, onde é que está aquilo, e chega ao absurdo de querer uma entrevista com Deus. Né? Lembro que outras obras e outras psicografias que se tem acesso, de ver religiosos que chegam do outro lado e olham um espírito mais elevado e acha que se tem barba é Jesus, se é uma mulher que está lá, coisa branca, com vestimenta branca, iluminada, é Maria. E querem logo saber onde é que está o céu, e estou no céu, ou estou aonde? Mas aí começa a olhar do lado, às vezes a coisa é meio igual ao mundo dos encarnados, piorado, onde é que eu estou? Então não estou a tendência a achar que não desencarnou. Felizmente, até o Cavalcante tem que agradecer em ter sido socorrido, claro que graças à conduta que ele teve no mundo dos encarnados. A conduta, mesmo sendo católico, era um homem que tinha vocação para o bem, não tinha maldade, não, né? Tinha até aquelas questões familiares dele, mas isso ele se defrontou do outro lado com coisas pequenas. A gente pode olhar assim, aquela questão dele de mulher que até ele queria pedir perdão e ela que pede perdão para ele. E ele, com coisas pequenas, minhas dívidas, dívida ali que ficou devendo para um, para outro, ali, a questão do tratamento dele, que você pediu dinheiro para um para comprar medicação, ou seja o que for, queria trabalhar mais um pouco para poder pagar. Isso são coisas pequenas. Mas mesmo isso do outro lado, se defronta com os conceitos, os dogmas religiosos que nos levam ao aprisionamento. Mas também isso é sanável, né? Aí vem as experiências para botar na balança. O que aconteceu no desencarne? Ele levou um pouco mais de tempo e tudo. Claro que aí tem a contribuição daquele médico, daquele padre que não estavam mais suportando o mau cheiro que exalava dele, que já estava em putrefação, uma doença degenerativa grave, né, que irreversível, e que aceleraram o processo. Agora, vê também, fica subliminar ali uma questão muito importante. Esse livro é uma descrição de 1946. E a gente vê lá que, naquela época, foi dado a eutanásia com uma medicação forte que faz com que parasse o próprio coração. E aí vê que o desencarne foi difícil porque o tecido vital dele levou um bom tempo para se desapegar do corpo espiritual, perispírito. E diz ali, então, o Jerônimo, e aí a menção que é feita, o próprio André Luiz, que era médico, né? E foi fruto disso que, claro, de casos como esse, dessas medicações que eram utilizadas para a eutanásia, para acelerar o processo, é que evoluíram os anestésicos. A anestesia teve um grande salto desde daquela fase, inclusive ocorreu diante de uma outra circunstância também degradante, que foi a Segunda Guerra Mundial. Né? As medicações que eram aplicadas aos enfermos da Segunda Guerra Mundial em grande quantidade, que aí as dores e a situação, que aí eles começaram a dosar a medicação ao quanto que resolvia a questão da dor, mas não matava. E aí que evoluiu muito. A ciência também se utiliza dessas oportunidades degradantes fruto da atitude coletiva humana, mas é aí que também dá o seu salto. Vários outros tratamentos que evoluíram na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assim, são parentes. Então, o Cavalcante foi isso, ele teve as amarras religiosas dele, e esse trabalho, fica aí bem claro ali, que a Zenóbia começa a botar
vamos acelerar o processo. O projeto de todo esse livro que a gente está estudando é de 30 dias. Ela descreve ali que já estavam com 25 dias. Então, eles tinham mais 25 dias para encerrar aquela tarefa. Qual foi a tarefa? Aquela com o André Luiz, com o Jerônimo, com o Padre Hipólito e a Zenóbia, que já estava na casa transitória aqui, que é a casa transitória. Ela é transitória porque ela é transitória no plano espiritual. Né? E ela é um posto avançado do nosso lar que funciona, né, transitoriamente. A gente viu nos capítulos anteriores, bem lá na metade do livro, que ele se locomovia conforme a situação, até para não receber muitos ataques das trevas, né, dos adversários da luz. Então, essa tarefa vai se encerrar, eles têm mais 5 dias, que vai se dar com o processo da Adelaide, e vão retornar e fazer o seu balanço das suas atividades lá na casa transitória e vão retornar para o nosso lar. Então, é só para a gente se localizar. Sempre tem espaço, tempo e a organização, para a gente ter aquela situação que era o projeto do livro, desse estudo, e que vem até nós, e a gente tem que aproveitar muito dessas coisas que são externadas aí e concatenar com outras coisas. E aí eu vejo assim o quanto que o mundo espiritual ajuda. Hoje é terça, foi domingo, eu estava dando uma olhada na questão dos livros, que eu não tenho mais os livros aqui do André Luiz, para ver como é que a gente vai estudar o próximo, que isso aí agora tem mais um capítulo. Então, o próximo seria No Mundo Maior, né? Não, é Evolução e Dois Mundos, não, é Mundo Maior, acho que é o próximo ali, e eu estava vendo os outros livros, tem Libertação depois, e ver se eu tinha seguir essa ordem ou tal, e aí daqui um pouquinho, eu olho, estava exatamente essa nossa obra, que a gente está estudando, e aí tinha os comentários do que até o Chico Xavier dizia em relação, descrevia, né? Porque isso ele não colocava escrito, eram comentários que ele fazia de cada livro, como é que se deu, por isso que se sabe muita coisa assim, que até o Emmanuel teve uma participação mais direta, mas no anonimato, em relação a algumas obras, e isso, aquilo. E aí eu estava vendo em relação a esta obra aí que nós estamos estudando, que tinham 2 situações. Uma que eu já disse, a do Dimas, né? A gente estudou o Dimas, o Fábio, o Dimas, que também era espírita, né? Mas era um trabalhador e tal, e aí não se cuidou muito, desenganou, teve aquele problema dele. E aí o Fábio, que foi o que mais se preparou do seu ponto de vista espiritual com a família, a Albina, aquela que recebeu a moratória, que é ao pedido daquele neto dela de criação, e pediu, e ele ia sofrer muito, e foi registrado através da sua oração fervorosa ao alto, e foi dado a ela, através do emissário do nosso lar, para ela se manter na encarnação mais alguns meses. Essa do Cavalcante e agora da Adelaide. E aí do Dimas, que gerou um filme, que eu disse que tem um curta-metragem, uns 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, que foi até premiado em Gramado, né, que dá esse processo do Dimas desencarnado. E o outro foi o da Adelaide, de dar a descrição de quem era Adelaide. Aí sai do livro, né? Quem seria Adelaide? Aí tinha uma observação em relação a um comentário sobre os livros do Chico Xavier, e em relação a esse livro, ele dizia que a Adelaide viveu no Rio de Janeiro e ela foi um espírito elevado que esteve entre nós. E aí tinha o nome dela, e foi dado o nome dela, Adelaide Augusta Câmara, que aí eu até anotei umas questões assim, que eu disse assim, como é bonito, está ali vendo a Adelaide, que está ali o nome dela. Quem foi a Adelaide? Aí fui na internet para pesquisar quem foi a Adelaide Augusta Câmara. Né? Ela nasceu em 1874 e morreu em 1944, 2 anos antes dessa obra. Ela morreu em 44. Né? Teve uma encarnação de 70 anos. Né? Então, eu digo assim, isso eu gosto, quando eu vejo assim, e aí vai ler e vê assim, qual é que é a relação dela com as coisas que estão no livro e o porquê. E aí, quem era a Adelaide? Ela nasceu no Rio Grande do Norte e ela foi para o Rio de Janeiro, levada até para uma família, a família era de protestantes, e foi para o Rio de Janeiro.
Na pré-adolescência dela, ela começou a ter fenômenos mediúnicos, de vidência, de perceber espíritos, de ter certas manifestações, e naquela época, embora antes de 1900, né, o espiritismo tinha aflorado na Europa, né, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e no Brasil chegou forte e foi no Rio de Janeiro. Foi nem lá nesse Triângulo Mineiro, isso foi depois, lá com Eurípides Barçadufo e outros mais, que aí naquela região, e depois culminou com o Chico Xavier. Mas no Rio de Janeiro haviam vários espíritas que tinham a manifestação, o dom da mediunidade, e que, à luz dos livros do Pentateuco do Kardec, fundaram casas espíritas. Já tinha até a Federação Espírita Brasileira. Né? E aí, lá no Rio de Janeiro, ela, Adelaide, com manifestações mediúnicas, foi levada a um centro espírita. E, por ser um centro espírita, ser atendida por um médico. E o médico era Adolfo Bezerra de Menezes. Então, ela foi atendida pelo Bezerra de Menezes, como uma jovem, né? E ela, atendida pelo Bezerra, o Bezerra disse algumas coisas para ela, deu uma homeopatia para ela se tranquilizar, que ela tinha muita ansiedade, insônia e perturbação, e naquela época era um perigo muito grande, as famílias se endereçavam para cá ou para lá, a família de protestantes, e daqui a pouquinho vai para ser tratada como louca, né, desequilibrada. E o Bezerra deu uma série de recomendações para ela e acompanhamento, e convidou que ela participasse do centro dele, onde ele trabalhava. E aí ela se aliviou muito, ficou muito bem, tinha uma vocação, uma pessoa super boa, né? E aí o Bezerra desencarnou, morreu em 1900. Ela teve pouco tempo de convívio com o Bezerra. E se sentiu um pouco desamparada no centro dele, mas queria seguir com a doutrina. Mas naquela época, uma mulher, simplesmente ela querer... Como ela tinha outros colegas médiums e outros conhecidos, amigos, disse assim, tem uma outra casa que também é muito boa e fica mais perto da tua casa, e ela acabou lá num outro espírita que também deixou o seu nome lá, Inácio Bittencourt. Ela começou a trabalhar nessa casa com o Inácio Bittencourt. E aí ela seguiu trabalhando ali, sim, ela se desenvolveu e tal, e mais adiante, tá? Conheceu o futuro marido dela e constituíram família, tal, isso antes da década de 20, mas tendo as tarefas dela mediúnicas, e ela tinha uma vontade muito grande de fazer algo a mais com o espiritismo. Ela disse, falam tanto em caridade, aquela coisa que às vezes a gente também se toca nisso e vai deixando. Quero ter um trabalho de assistência social, ajudar. Ela tinha uma coisa assim, eu não posso ver crianças abandonadas e não ter onde serem acolhidas, e gente que não tem pai nem mãe. Então, ela tinha essa força dela, e casada, teve filhos, e ficava meio presa com a família, mas seguindo os estudos, e quando podia, ela ia no centro espírita. Já as crianças, né, criadas, mais adiante na década de 20, só como é que o mundo espiritual tem o propósito. Não, então não ter família? Não, teve a família, filhos, um pouquinho menos de tempo para essa dedicação, e seguiu a sua tarefa, né, de assistência, querendo ajudar, mas dentro do centro espírita. E sempre, quando podia, estava ensinando crianças a ler, a escrever, no próprio centro espírita, nas horas que não tinha atendimento, ela convidava, ela dava até palestras. Naquela época, uma mulher vai pegar a palavra num centro e ficava dando palestras, né, sobre as obras do Kardec, sobre isso, sobre aquilo, a intuição, que ela tinha uma intuição muito aflorada. Tinha uma mediunidade nos trabalhos espíritas dela, tanto é que ela passou a ser chamada de Aura Celeste, que é esse nome que ela é conhecida na doutrina, né? Aura Celeste, aura mesmo, aura, porque as pessoas, na hora do desdobramento dela, percebiam uma luz, né, com ela, quase que ela se elevava assim, em relação aos outros, pela vocação dela de servir a Jesus
dando assistência àqueles enfermos, àqueles que necessitavam de uma palavra amiga, de um olhar amigo e assim por diante. Isso ela fazia no centro espírita, e no centro espírita ela tinha capacidade da vidência, audiência e tal, e mais do que também a de cura, ela recebeu isso, inclusive, sem perceber, ela estava sendo assistida pelo Bezerra de Menezes no mundo espiritual, e ele passava para ela as receitas de homeopatia. Seguindo nessa tarefa com família, os filhos cresceram, ficaram encaminhados, e ela, em 1924, ela, trabalhando nessa casa que ela estava se dedicando, o médium do lado dela disse assim: Ô, Aura, eu tenho uma vontade de montar uma instituição, uma coisa e tal. Ele já estava com um projeto e já tinha andado nesse projeto dele, assim, meio caminho andado já, de assistência às crianças, aos abandonados e tal, órfãos. E ela não brinca, mas era tudo que eu queria, ela ficou empolgadíssima. Aí ele disse assim: tem uma coisa que eu não sei fazer, né? Por meu jeito de ser, minha timidez, eu não sei pedir para outros, sim, agregar pessoas. E tu é muito dada às pessoas. Coloca esse projeto, eu já arrecadei um bom dinheiro, o projeto todo está aqui, já está escrito tudo que a gente precisa, já tem muitas doações que nós vamos receber de coisas, são camas, são móveis, são isso, aquilo, todos, muitos utensílios que eu já sei onde pegar, e até pessoal do comércio, porque o que estava acontecendo no Brasil, né? Isso aí até é bem próprio disso. 1857 veio o Kardec, e aí no Brasil se expandiu a doutrina espírita, muitos espíritos ligados à codificação, ao Consolador, reencarnaram em várias partes do mundo, principalmente no Brasil. E essa Adelaide é uma delas. Estava aí o Bezerra de Menezes antes, muitos outros, no anonimato que nós nem conhecemos, só se a gente vai investigando assim, essas casas mais tradicionais, vai vendo assim, o porquê, quem é que está ligado a ela, as pessoas extremamente bondosas, e isso, aquilo, são os que anonimamente vieram em nome de Jesus e deram a sua contribuição e continuam trabalhando, né? Seja lá do outro lado, já retornando. E essa Adelaide foi uma delas, e o mundo espiritual age, né? A gente não percebe, todos nós, quando a gente está em sintonia, o mundo espiritual ele vai nos endereçando e abrindo ideias, abrindo caminhos, desde que o nosso livre-arbítrio, o poder da vontade, esteja nessa sintonia. Não adianta assim, não vamos dar pronto alguma coisa que não há uma vontade. Pedir e obtereis. Por quê? Porque eu tenho a vontade, tenho tudo, e eles ajudam, a coisa vai adiante. Ela, então, recebeu esse projeto e o dinheiro ele pediu: Aura, guarda para mim esse dinheiro todo, que ela disse que era um dinheiro fabuloso, uma quantia bem significativa. Passou alguns dias, esse senhor morreu. Bom, ela era o médium, né? E ele morreu, teve lá um ataque, alguma coisa, ele repentinamente morreu, ela ficou com dinheiro, com o projeto, com todos os detalhes onde buscar tal coisa para montar a tal da casa. E ela ficou, em 1924, isso, contou para os outros e tudo, não, mas vamos fazer, não, eu tenho que guardar isso aqui, não sei, mas estou numa ansiedade agora está redobrada. E o que aconteceu? O mundo espiritual, ali, nas sessões, não significa, vou pedir para os espíritos. Não, assim, a tua tarefa veio para ela uma das mensagens lá, assim, deixa que tudo tem ao seu tempo, né? Guarda a expectativa, guarda a vontade de servir, que isso vem tudo ao seu tempo. Isso 1924 para 25. Passado um tempo, ela guardou, isso foi mais de um ano, quase 2 anos, surge na casa que ela estava trabalhando, um senhor do comércio, dono de uma loja, uma tal de loja Lopes, parece, e aí tinha um comércio no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro. E ele recebeu as obras do Espiritismo da França, leu e estava encantadíssimo com a doutrina. E foi no centro e pediu para falar e tal. E aí
para mim não pode ficar na leitura o que a gente pode fazer para servir, porque alguém foi dizer assim, olha, a dona Aura ali, ela tem até um projeto para abrir, mas não tem condições. Ah, posso falar com ela? E ele fala com a Aura Celeste. E tinha dinheiro, tinha aquela vocação de negócio, e disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos montar isso aí, deixa eu ver o projeto todo. E ela disse, quanto tinha de dinheiro, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer rápido, já isso. E ele alugou um prédio no bairro Botafogo, num sobradão, né? E fundaram lá o Asilo João Evangelista, para acolher órfãos, crianças e tal. E aí que ela conseguiu com aquela lista dela e mais outras coisas, e surgiram outras coisas, e aí estavam maravilhados lá, 1927. Essa casa chamada Asilo João Evangelista. Aí vejo assim, João Evangelista, né? Kardec, Chico Xavier, todas as coisas no Rio de Janeiro e o mundo espiritual atuando, e ela feliz da vida e seguiu esse trabalho dela. Eu peguei isso na internet e fui um pouquinho mais adiante. Aí fui pesquisar esse asilo. Esse asilo existe até hoje lá numa rua, porque mais adiante, diz a história, passado alguns anos, 3, 4 anos, fizeram uma campanha para adquirir o prédio. Eles compraram o prédio, e o prédio existe até hoje. E essa Aura Celeste, que é a Adelaide, ela morou numa anexo a essa casa, esse sobradão, tinha uma casa também que é velha, que está reformada, está bem conservada, e ela morou ali, foi lá onde ela morreu. Ela viveu ali até os últimos dias dela, com o marido dela, e atendia ali, assistência toda ali, e até hoje é uma casa de assistência social. Claro que hoje, felizmente, lá, nesse caso funciona bem, o poder público lá dá uma boa importância para eles acolherem crianças, e tem histórias ali de vários e vários que tiveram a primeira infância ali, se alfabetizaram lá, e que tem aquela memória. Aí tem histórias de pessoas lá com 60, 70 anos que agradecem muito porque na primeira infância não tiveram um pai, uma mãe e foram acolhidos por esse asilo. E daí, eu até quero, a próxima vez que for ao Rio, quero visitar essa casa aí, me chamou muito a atenção essa coisa do encadeamento, assim, a gente vê assim, todas aquelas coisas, quando é de Deus, quando é do alto, a semente fica, germina e vai florescer, vai dar os frutos necessários. Por quê? Porque o que é em sintonia com o Evangelho não importa a pessoa. E aí a gente vê depois, então, o que acontece com o desencarne. Aí fica muito mais bonito se sabendo dessas histórias, quando a gente lê isso. Então, ali ela estava presa, o quê? As pessoas estavam no personalismo, assim, e a Adelaide não pode morrer. Quer dizer, ela estava já com 70 anos naquela época, né? Aguentada, sei lá, naquela época, 70 anos não eram os 70 de hoje. E aí ela estava presa ao corpo porque tinha uma energia do ambiente que dizia assim, o que vai ser dessa casa sem ela? Ela que conseguia falar com você, ela que, com o jeito dela, conseguia angariar cada vez mais. Isso aconteceu também lá com a irmã Dulce, na Bahia, isso com a Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, e isso acontece em todos os lugares. Com o Chico Xavier, tentaram criar esse clima, mas como ele foi debilitado, assim, lento e gradualmente, não tinha mais o que dar. Mas as pessoas ficam apegadas ao personalismo. E aí vem a Zenóbia, em desdobramento, leva boa parte dos médios da diretoria desse asilo em desdobramento para assistir o que foi relatado ali, o que ela diz na importância de saber que a obra vai seguir, e vai dizendo, e aí dá os exemplos, é do Lázaro, é isso, aquilo, coisas que servem para nós. E esse apego, quando diz ali, e o Bezerra, que da parte inicial também, quando ele dá a recomendação que cada um tem que fazer o seu esforço para desencarnar, para desfazer os laços, né, que nos ligam à matéria, existe realmente isso a gente percebe
de vários relatos do mundo espiritual e que também de instrução que espíritos que são especializados nesse processo de desenlace, assim como existe para o reencarne, para o desencarne também existe, assim como nós temos aquele que nos assiste na hora, no mundo dos encarnados, o pediatra ou obstetra, também existe no mundo dos encarnados, pode ter o geriatra, o clínico que vai estar ali, mas no mundo espiritual, aquele que vai pedir um esforço a mais para a gente sair da matéria. E isso é fundamental. Isso abrevia em algumas horas, né, quando a coisa está indo para um bom caminho. Se tiver assim, a Adelaide, ela ouviu do Bezerra, nós temos que vigiar e fazer o esforço necessário para contribuir ao desenlace. E ela ficou com aquilo, pô, o Bezerra fez isso, contou, por que eu não vou fazer? E foi fruto daquela conversa espiritual, e os médiuns, diretores também, quando despertaram no outro dia, estavam todos ali para aceitar a partida da Adelaide. Muito bonito tudo isso, e eu acho que é o mais bonito ainda quando as coisas se encadeiam. E quanto que a gente tem que trazer para nós. Nós vamos ver mais adiante no fecho desse livro para tentar pegar todas essas coisas, porque senão é um pouco sério, né? Eu ouvi uma história maravilhosa e tal, bonita, mas a gente tem que levar para a nossa relação do dia a dia, para a nossa encarnação, como também várias vezes a gente diz, será que estamos preparados para o porvir que vai acontecer? Até que ponto? Quais são as coisas que nos aprisionam? Então, está ali um espírito mais elevado, e não tem nem dúvida, né, quando dá ali a coisa que ela iria partir, e partiu para o bem além. Não foi aquele desencarne para o duplo aqui superior, foi para o bem além. E é sinal do quê? Que era um espírito luminar daqueles que Jesus, né, delegou ao mundo para nos dar, através do seu testemunho, e ela não significa que a história não registra, eu tive que cavocar lá dentro para ver quem era. Né? Infelizmente, tinha alguns dados sobre ela que a gente percebe aqui, mas existem muitas outras coisas que estão ao nosso dispor e que a própria história registra e que a gente fica só com aqueles que a história registra e assim, são muitos que anonimamente trabalham em nome do Senhor e tem lá do mundo espiritual a admiração assim expandida sob o ponto de vista de ter as inclinações das atenções do próprio Senhor. Eu vou ter que quer falar alguma coisa que eu vou ter que encerrar, porque eu preciso sair. Eu queria ver que oração é entre ele. Eu estou sem hora aqui. 8h15. Vai, eu preciso sair. Eu tenho lá um webinar que estão me esperando, um negócio de um curso que eu estou montando lá, e o pessoal ia me esperar uns 2, 3 minutinhos. Pessoal, eu vou pedir aí, então, o Kiko, faz aí a oração, comente alguma coisa, e a semana que vem a gente faz o fecho do livro junto, tá bom? Eu preciso sair. Faço oração. Um abraço, Obrigada, Francisco. Valeu. Tchau, Obrigado. Francisco. Bom descanso. Então, pessoal, vamos nos colocando à disposição depois de mais uma bela aula com muitos ensinamentos e que possamos aproveitar a noite para refletir e nos colocarmos em estado de agradecimento, né, em gratidão com o alto, por nos dar tantas informações numa aula tão importante, né, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre toda a nossa vida, sobre esses desenlaces e como nós possamos, como nós podemos, né, visualizar isso, né, em toda a nossa caminhada, em toda a nossa existência, e com um pensamento de gratidão, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.